Há lugares na Terra que parecem desafiar qualquer limite da imaginação humana. Cenários tão extraordinários que fazem até os mundos criados pelo cinema parecerem discretos diante da criatividade da própria natureza. Existem montanhas que mudam de cor conforme a luz, ilhas escondidas por falésias gigantes, cavernas iluminadas naturalmente, desertos que parecem mares congelados e florestas onde tudo parece ter parado no tempo. O mais impressionante é que nenhum desses lugares pertence à ficção. Eles existem exatamente como você vai conhecer hoje. Em diferentes cantos do planeta, essas paisagens mostram que a realidade ainda consegue superar qualquer roteiro já escrito. Prepare-se para uma viagem onde cada destino fará você perguntar a si mesmo: como um lugar assim pode realmente existir? Antes de começarmos essa expedição pelos cenários mais inacreditáveis da Terra, aproveite para deixar o seu like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo lugares que poucas pessoas conhecem, mas que merecem ser vistos por todos. Inscreva-se agora para não perder as próximas viagens e escreva aqui nos comentários: qual lugar do planeta mais fez você duvidar da realidade? Sua resposta pode apresentar uma nova maravilha para milhares de pessoas que acompanham este canal. Agora, respire fundo, porque nossa primeira parada parece ter sido construída por gigantes. No interior da Irlanda existe uma montanha que, vista de longe, parece saída diretamente de um reino encantado. Seu nome é Benbuben, uma enorme formação rochosa de topo completamente plano que domina toda a paisagem ao redor. Enquanto a maioria das montanhas termina em picos pontiagudos, Benbuben parece ter sido cuidadosamente cortada, formando um gigantesco platô suspenso sobre vales verdes. Quando as primeiras luzes da manhã atravessam a neblina, sua silhueta ganha uma aparência quase sobrenatural, como se uma fortaleza colossal tivesse sido construída muito antes da existência da humanidade. Os cientistas explicam que essa montanha foi esculpida durante milhões de anos pela ação de antigos glaciares que moldaram lentamente suas encostas. Mas a tradição celta prefere outra explicação. Segundo antigas lendas, esse seria o território de seres mágicos que protegiam os vales e escondiam tesouros impossíveis de encontrar. Talvez por isso, caminhar aos pés dessa montanha provoque uma sensação tão diferente. O silêncio, a neblina constante e a grandiosidade da paisagem fazem parecer que, a qualquer momento, um novo capítulo de uma antiga lenda poderá surgir diante dos seus olhos. Nossa próxima viagem leva você para o coração do deserto do Novo México, nos Estados Unidos, onde uma paisagem completamente branca desafia tudo o que esperamos encontrar em um ambiente árido. O Parque Nacional White Sands abriga o maior campo de dunas de gipsita do planeta. Em vez da areia dourada que normalmente associamos aos desertos, o horizonte inteiro é formado por dunas extremamente brancas que refletem intensamente a luz do sol. De longe, a impressão é de estar observando montanhas de neve sob um céu azul intenso. Conforme o vento sopra suavemente, as dunas mudam lentamente de forma, criando um cenário que nunca permanece exatamente igual. Durante o pôr do sol, sombras delicadas desenham curvas perfeitas sobre a superfície branca, enquanto o céu ganha tons de laranja, rosa e violeta. Apesar da aparência tranquila, esse ambiente abriga plantas e animais altamente adaptados a um dos ecossistemas mais incomuns do planeta. A natureza conseguiu transformar um simples mineral em um dos cenários mais elegantes e irreais da Terra, provando mais uma vez que a beleza pode surgir exatamente onde menos esperamos. Agora seguimos para uma pequena ilha localizada na costa da Escócia. Vista do oceano, ela parece apenas mais uma formação rochosa cercada por falésias. Mas, ao se aproximar, um enorme arco de pedra revela uma entrada secreta para um dos lugares mais impressionantes do continente europeu. A Caverna Fingal parece uma gigantesca catedral construída pela própria natureza. Suas paredes são formadas por milhares de colunas hexagonais de basalto perfeitamente encaixadas, criando uma arquitetura tão precisa que muitos visitantes acreditam estar diante da obra de antigos construtores. O som das ondas ecoa pelo interior da caverna como se fosse uma gigantesca sala de concertos natural. Cada batida do mar produz uma reverberação profunda que percorre lentamente todo o salão de pedra. Não por acaso, músicos, escritores e pintores encontraram inspiração nesse lugar durante séculos. A combinação entre a geometria quase perfeita das colunas, a luz refletida sobre a água e o eco constante cria uma atmosfera que parece pertencer muito mais ao universo da fantasia do que ao nosso mundo. Nossa quarta parada leva você até um dos lugares mais isolados da América do Sul. No extremo sul do Chile, escondidas entre fiordes gelados e montanhas cobertas por florestas antigas, encontram-se as impressionantes cavernas de mármore do Lago General Carreira. À primeira vista,
parecem enormes esculturas abstratas flutuando sobre águas incrivelmente cristalinas. Mas basta o barco se aproximar para perceber que toda aquela beleza foi criada lentamente pela ação da água ao longo de milhares de anos. As paredes de mármore refletem diferentes tons de azul, branco e cinza conforme a luz penetra na caverna. Em alguns momentos, a água parece iluminar todo o ambiente por baixo, criando reflexos que fazem o teto e as paredes ganharem movimento. Durante o verão, quando o lago atinge sua transparência máxima, navegar por esses corredores naturais provoca a sensação de estar atravessando um enorme palácio de cristal escondido entre montanhas. E isso é apenas o começo da nossa viagem. Os próximos lugares conseguem desafiar a imaginação de maneiras ainda mais surpreendentes. Nossa próxima parada nos leva até um lugar tão improvável que muitos visitantes acreditam estar observando uma ilusão de ótica. No coração da província de Yunnan, na China, encontra-se a impressionante floresta de pedra de Shilin. Em vez de árvores, o horizonte é ocupado por milhares de gigantescas colunas de calcário que se elevam em todas as direções, formando um verdadeiro oceano de pedra. Vista do alto, a paisagem lembra uma floresta petrificada por alguma força desconhecida, como se o tempo tivesse congelado completamente aquele cenário há milhões de anos. Caminhar entre essas formações provoca uma sensação curiosa. Corredores estreitos surgem entre enormes torres rochosas, revelando pequenas praças naturais, passagens escondidas e mirantes inesperados. Segundo antigas lendas do povo Yi, aquelas pedras seriam antigos guerreiros transformados em montanhas para proteger a região eternamente. Já a geologia explica que tudo começou quando um antigo fundo marinho foi lentamente elevado e esculpido pela chuva durante centenas de milhões de anos. Independentemente da explicação, o resultado é uma paisagem que parece pertencer muito mais a um filme de fantasia do que ao planeta Terra. Agora seguimos para um dos lugares mais remotos da Rússia. No extremo da península de Kamchatka existe um vale onde a Terra parece revelar sua força sem qualquer esforço. O Vale dos Geysers reúne dezenas de fontes termais, colunas de vapor e explosões naturais de água fervente espalhadas entre montanhas cobertas por vegetação. Em um instante, tudo parece tranquilo. No seguinte, um poderoso jato de água quente rompe o solo e alcança vários metros de altura, envolvendo todo o vale em nuvens de vapor. A combinação entre rios cristalinos, encostas verdes, fumaça branca e atividade geotérmica cria uma atmosfera quase pré-histórica. É fácil imaginar que dinossauros poderiam surgir entre aquelas colinas a qualquer momento. Pouquíssimos lugares no planeta concentram tantos fenômenos geológicos em uma única área. Cada explosão de um geyser lembra que o interior da Terra continua vivo, moldando lentamente o mundo muito abaixo dos nossos pés. Nossa próxima descoberta nos leva até um dos desertos mais silenciosos do planeta. No sudoeste da Bolívia encontra-se o deserto de Siloli, famoso por uma formação rochosa que desafia completamente a lógica. Conhecida como árvore de pedra, essa enorme rocha parece equilibrar-se delicadamente sobre uma base extremamente estreita, como se pudesse tombar a qualquer instante. Vista contra o horizonte árido, sua silhueta lembra uma escultura gigantesca criada por algum artista surrealista. Durante milhares de anos, o vento carregando partículas de areia esculpiu lentamente sua base, criando esse formato improvável. Ao redor, estendem-se planícies avermelhadas, vulcões adormecidos e lagoas onde flamingos caminham tranquilamente sob um céu intensamente azul. O contraste entre a fragilidade aparente da rocha e a imensidão do deserto desperta uma sensação difícil de explicar. Parece que a natureza resolveu desafiar até mesmo a ideia de equilíbrio. Nossa sétima parada leva você até um arquipélago pouco conhecido da Escócia. A ilha de Staffa abriga um dos litorais mais impressionantes do mundo. Falésias formadas por colunas hexagonais de basalto emergem diretamente do mar, criando paredes geométricas que parecem ter sido cuidadosamente empilhadas uma sobre a outra. Quando o oceano está calmo, a água reflete perfeitamente essas estruturas, aumentando ainda mais a impressão de que alguém construiu aquele cenário com precisão absoluta. Bandos de papagaios do mar pousam sobre as falésias enquanto as ondas quebram suavemente na base das colunas. O céu quase sempre coberto por nuvens acrescenta um clima dramático que combina perfeitamente com a paisagem. É um daqueles lugares onde natureza, arquitetura e arte parecem se fundir em uma única obra-prima. Cada detalhe transmite a sensação de que estamos observando algo cuidadosamente planejado, quando, na verdade, tudo foi criado apenas pela ação dos antigos vulcões e pelo tempo. Nossa oitava maravilha nos leva para o extremo sul da Argentina. Escondida entre montanas geladas da Patagônia está a impressionante Laguna de los Tres.
Suas águas azul esverdeadas repousam aos pés do majestoso Monte Fitzroy, uma das montanhas mais icônicas do planeta. Nos primeiros minutos do amanhecer, os raios de sol atingem lentamente o granito da montanha, fazendo seus paredões adquirirem tons dourados e alaranjados que contrastam intensamente com o céu azul. Depois de uma longa caminhada pelas trilhas da Patagônia, chegar até esse lago provoca uma recompensa difícil de esquecer. O vento sopra gelado sobre a superfície da água enquanto pequenos blocos de gelo flutuam lentamente próximos à margem. Ao redor, glaciares, florestas e montanhas criam uma composição tão perfeita que parece ter sido desenhada para servir de cenário a uma grande aventura cinematográfica. Ainda assim, as duas últimas paisagens desta viagem conseguem levar essa sensação de maravilha a um nível ainda mais extraordinário. Nossa penúltima parada nos leva até um dos lugares mais improváveis da África. No norte da Namíbia existe uma imensa depressão natural conhecida como Deadvlei, um vale onde árvores mortas permanecem de pé há cerca de 900 anos. Seus troncos negros contrastam intensamente com o solo branco de argila ressecada, enquanto gigantescas dunas avermelhadas cercam toda a paisagem. O cenário é tão surreal que parece um palco cuidadosamente montado para um filme de ficção científica. Mas tudo o que você vê foi moldado apenas pelo tempo, pelo vento e pela força implacável do deserto. Há muitos séculos, um rio alimentava aquela região e permitia o crescimento de acácias exuberantes. Depois que enormes dunas bloquearam completamente o curso da água, as árvores morreram lentamente sob o calor extremo. O clima extremamente seco impediu que seus troncos apodrecessem, preservando-os como verdadeiras esculturas naturais. Quando o sol nasce sobre Deadvlei, as sombras projetadas pelas árvores atravessam o chão branco enquanto o céu azul intenso completa uma composição que parece impossível de existir. É um lugar onde a própria ausência de vida acabou criando uma beleza absolutamente inesquecível. Nossa última descoberta leva você até um dos tesouros mais escondidos do Oceano Índico. Muito além das rotas tradicionais, nas Ilhas Seychelles, encontra-se a pequena ilha de Ladig. Ali existe uma praia chamada Anse Source de Argentejeja, considerada uma das paisagens costeiras mais extraordinárias do planeta. Gigantescos blocos de granito, esculpidos ao longo de milhões de anos, repousam delicadamente sobre areia branca enquanto águas incrivelmente transparentes assumem diferentes tons de azul e turquesa. O conjunto parece tão perfeito que muitos acreditam estar olhando para uma imagem criada digitalmente. À medida que a maré sobe lentamente, pequenas piscinas naturais surgem entre as rochas, refletindo o céu e as palmeiras inclinadas pelo vento. A luz atravessa as águas rasas criando desenhos dourados sobre areia clara, enquanto o som das ondas quebra suavemente entre as formações de granito. O mais impressionante é que nenhuma fotografia consegue transmitir completamente a sensação de estar ali. É um daqueles raros lugares onde a realidade consegue ser ainda mais bonita do que qualquer imagem vista na internet. Depois de atravessar montanhas lendárias, desertos brancos, cavernas monumentais, florestas de pedra, vales geotérmicos, lagoas glaciais e praias que parecem pinturas, talvez você tenha percebido algo curioso. O planeta nunca precisou competir com a imaginação humana. Desde muito antes de existirem livros, filmes ou efeitos especiais, a própria natureza já criava cenários capazes de desafiar qualquer limite da criatividade. Em silêncio, ao longo de milhões de anos, ela construiu lugares que continuam surpreendendo até mesmo quem acredita já ter visto de tudo. Talvez seja exatamente essa a maior lição desta viagem. Quanto mais conhecemos o mundo, mais percebemos o quanto ainda permanece escondido. Sempre existe um novo vale, uma montanha esquecida, uma ilha remota ou uma floresta isolada esperando para revelar uma história completamente diferente. E talvez seja justamente essa infinidade de descobertas que torne o nosso planeta um dos lugares mais fascinantes do universo conhecido. Em um tempo em que quase tudo parece estar ao alcance de um simples clique, ainda existem paisagens capazes de provocar o mesmo sentimento vivido pelos antigos exploradores. Aquele instante de absoluto silêncio diante de algo que desafia qualquer explicação imediata. É nesse momento que percebemos como somos pequenos diante da grandiosidade da Terra. Cada um desses lugares lembra que ainda existe muito mais beleza, mistério e surpresa do que conseguimos imaginar. E talvez os cenários mais extraordinários ainda nem tenham sido descobertos. Se você chegou até aqui, é porque essa jornada despertou em você a mesma curiosidade que move viajantes e exploradores há séculos. Então aproveite este momento para se inscrever no canal e continuar descobrindo lugares que fazem qualquer filme parecer comum. Escreva nos comentários a realidade supera a ficção e conte qual desses lugares mais surpreendeu você.
Deixe o seu like para apoiar o canal e ajudar mais pessoas a conhecerem essas maravilhas escondidas do planeta. E não vá embora agora. O próximo vídeo que já está aparecendo na sua tela vai mostrar paisagens ainda mais inacreditáveis, capazes de fazer você duvidar mais uma vez da própria realidade.